Meus caríssimos irmãos e irmãs, em Cristo e Maria, a minha saudação fraterna de paz e alegria no Senhor. Muitas vezes no meu ministério de pregação, de cura e aconselhamento, algumas pessoas se aproximam de mim para perguntarem: irmão, me ensina uma oração forte para tal causa, me ensina uma oração poderosa para tal situação. E eu costumo dizer para essas pessoas que não existe oração forte, não existe oração poderosa. O que existe é a fortaleza da oração e o poder de Deus que se manifesta por meio da oração. Nós somos um povo, sobretudo nós nordestinos, que fomos educados na tradição católica em casa, que não andou ouvindo muito a doutrina da igreja, e nós crescemos em meio a lendas de superstições, eu, você, todos nós. E nós trouxemos isso para a vida, inclusive adulta. Ainda hoje, tendo já passado o Concílio Vaticano II, as conferências de Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, nós ainda temos entre nós, dentro de nossa cultura, as lendas relacionadas aos santos, aos anjos e a Nossa Senhora. Quantas lendas, superstições muito desagradáveis com os santos, como por exemplo, está chegando aí o mês de junho, né? Quantas moças e até homens católicos colocar o Santo Antônio de cabeça para baixo dentro de um copo d'água, arrancar a imagem, né? Tirar o menino Jesus do braço de Santo Antônio, danificar a imagem mesmo, né? Para conseguir um casamento. Tem uma cidade do interior aqui do Ceará que eles ficam com as moças na árvore, passando as moças na árvore durante o novenário de Santo Antônio para obter casamento, uma coisa baixa, repugnante, imoral, indecente. Tem pessoas que têm muita superstição com Santa Rita de Cássia, até com Santa Teresinha: se não alcançar a rosa, não ganhar a rosa, não alcança a graça. Como é que Santa Teresinha vai fazer para mandar uma rosa lá para o sertão dos Inhamuns? Lá naquela situação mais árida, naquela cidade onde já não chove há anos. Quantas pessoas têm superstições com Nossa Senhora do Desterro, em São Jorge? E tudo isso prejudica muito o conteúdo geral da fé, porque tira do centro Jesus, sua divindade e sua humanidade. E colocamos aquelas culturas familiares ou regionais que vão como que apagando de pronto o evangelho que um dia foi semeado. Superstições com a medalha milagrosa, superstições com o escapulário do Carmo, superstições com vela acesa dentro de casa, superstições com quem morre. E nada disso é oriundo do mistério fidei, do mistério da fé, do conteúdo dogmático, pragmático, teológico, catequético da nossa fé católica. Quando a nossa fé não é esclarecida, nós damos lugar para uma série de incompreensões do todo. Então não há oração poderosa, há o poder de Deus na oração que fazemos. Quando invocamos sobre nós ou sobre alguém o poder do nome de Jesus, quando nós invocamos sobre uma determinada situação o poder do nome de Cristo e a intercessão dos santos e de Maria, de São José. A fé é o grande carro, é o combustível da devoção e da esperança que vamos receber aquela graça. A fé é o grande estímulo de que seremos agraciados, ou seja, receberemos a graça pedida. Nós nunca deveríamos aceitar essas devoções que vieram até de nossa cultura
mas que não foram iluminados pela sã doutrina da igreja, e por isso muitos dos nossos irmãos protestantes dizem: quando eu era católico, acendia velas, eu roubava Santo Antônio. Quando eu era católica, eu fazia tal coisa com a imagem de Nossa Senhora. Mas a luz veio à minha vida e hoje eu sou evangélica. Não. Era um católico mal esclarecido, mal evangelizado, muito pouco evangelizado. Porque se fosse evangelizado de fato, não teria mudado de religião. Concorda? Mas hoje nós precisamos ter cuidado. Porque às vezes nós somos católicos, nós colocamos a vassoura atrás da porta. Nós somos católicos, mas queremos ter em nosso jardim, em nossa casa, um pede comigo, ninguém pode. E na entrada da nossa casa nós queremos uma espada de São Jorge. Nós somos católicos, mas nós temos simpatias com a medalha de São Bento, com água benta, sal exorcizado, sal grosso. Nós somos católicos, mas nós temos dificuldade com algumas cores. Por superstição, não usamos roupas de tal cor. Nós somos católicos, mas nós temos simpatias com determinados tipos de tempero, de alimento, com determinadas plantas que dão vigor. Nós temos determinadas rosas que nós queremos ter em casa, porque afastam o mal-olhado. E nada disso foi ensinado pela Igreja Católica. E nada disso está no Evangelho. E nada disso está na prática ritual da Santa Igreja. Então nós precisamos de algo chamado varredura espiritual. Quantos de nós ainda colocamos a fitinha vermelha com a figazinha no bracinho dos nossos sobrinhos, dos nossos afilhados, dos nossos netos, dos nossos filhos, quando nós sabemos que isto é uma prática umbandista? Católicos com fitinha vermelha, com a figazinha fechada em ouro, no bracinho daquelas crianças inocentes. Quantas vezes na celebração do batismo eu já vi a criança ser batizada com aquela fitinha vermelha? Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos no mês de Maria, e essa mãe que é a estrela guia da igreja, nos clama e nos pede para um catolicismo prático, esclarecido e isento dessas lendas, fruto da ignorância. Nós temos na Umbanda e no Candomblé os orixás, fruto da ignorância da África, do analfabetismo africano, porque o Evangelho não chegou na África. Quem é Iansã? Quem é Iemanjá? Quem é o Zé Pilintra? Quem é Jurema? Quem é o Caboclo Sete Flechas? Quem é Pomba Gira? Quem é Maria Sete Saias? Tudo folclore africano, como o Negrinho do Pastoreio, né? Aqui no Brasil. Se conversar com um bandista, com alguém do candomblé, eles não vão ter explicação de onde surgiu Iansã, quem é Nanã, Oxóssi, Ogum, a função do preto velho, da preta velha, porque são lendas africanas transformadas em religião. É do conhecimento de todos que no tempo das senzalas, por não poderem expressar sua religião, levavam as imagens dos patrões para dentro dos porões e ali faziam os rituais. E assim a Imaculada Conceição tem um papel de Iemanjá, e assim São Jorge tem um papel de entidade, Santo Antônio tem um papel de entidade, Santa Bárbara tem um papel de entidade da Umbanda e do Candomblé, São Benedito, Santo Expedito. E muitos católicos não querem ter nas suas casas essas imagens, porque isso criou uma confusão na cabeça das pessoas.
E se você vê as fotos dos terreiros, essas imagens católicas estão lá. E eles dizem que são entidades, divindades, orixás, oguns, quando nós sabemos que são nossos santos católicos, como São Sebastião, como Santa Bárbara, cuja existência é duvidosa, mas existem estudos para afirmar a existência de Santa Bárbara, mas é uma santa católica. Desconhecemos Iemanjá, a rainha do mar, a estrela do mar é Maria. Então hoje eu quero fazer um apelo para nós, ou tudo, ou tudo. Nós não podemos ter meias medidas quando tratamos de religião. Ou tudo, ou tudo. Católicos, pela metade, fazem um mal tremendo à coletividade dos cristãos. Católicos supersticiosos é algo danoso para uma família, para uma comunidade. Às vezes, nós nos pegamos conversando sobre lendas e costumes religiosos não aprovados pela igreja. Alguém chega e diz, não é bom ter isso em casa, não é bom usar isso, não é bom usar tal coisa, vestir tal coisa, e nós ficamos calados e até entramos na conversa, às vezes concordando. Por quê? Porque é lenda familiar. E tem alguns que dizem, não há problema nenhum nisso, há todo problema. Porque nós tiramos Jesus do centro das nossas vidas. Nós tiramos Jesus do centro da verdadeira cultura que nós deveríamos ter. Nós tiramos Cristo, elemento primordial, primeiro e último, unigênito, o alfa e o ômega, o princípio e o fim da nossa vida cristã, católica, apostólica romana. Então, vasculhemos nossa casa e tiremos de nossa casa tudo que não é católico, tudo que não é abençoado pela Santa Igreja Católica. Nada de elefante branco, nada de Buda de costas com uma moedinha de R$1 por baixo, não é? Porque tudo isso ofende a Deus, afasta o Espírito Santo e clama a ira de Deus. Quando nós estudamos as culturas religiosas, é para entendermos como elas funcionam na mentalidade do povo, e não para absorvermos, e não para trazermos para nós. Quando nós estudamos a cultura africana, é para entendermos nossos irmãos africanos, mas não para misturarmos com o cristianismo, porque são coisas incompatíveis com Jesus Cristo. Os sacrifícios africanos são incompatíveis com os sacrifícios católicos, com o sacrifício máximo, que é a Santa Missa. Então hoje, irmão Emanuel, deixa aqui essa reflexão. O que eu aprendi da minha família que está na hora de fazer uma varredura espiritual? Para que eu possa ser um cristão que dá testemunho de Cristo mesmo, e só Cristo. E por causa dele e com ele a Trindade. Que Deus assim nos abençoe e nos faça respeitar a doutrina de nossa igreja. Um abraço e as orações do irmão Emanuel, consagrado que sou da comunidade católica mariana Christus Domini, da paróquia de Santa Luzia.